eu tenho uma recomendação muito importante, fundamental com crianças e adolescentes. Em primeiro lugar, a internet não é para crianças, certo? Também não deveria ser para adolescentes. Não há a mínima necessidade de criança e adolescente usar a internet. Por quê? Eu não sei como é o caso de vocês são muito jovens, mas é possível que vocês tenham começado a usar a internet quando já eram quase adultos. É verdade ou não é? É isso? E fez falta não ter usado quando era criança? Lógico que não faz, porque isso é muito fácil de ser usado e cada vez vai ser mais fácil de usar um computador ou a internet. Não, o próprio meio faz essa aceleração. Veja, a criança vê na televisão coisas que não são certamente adequadas para a idade e nem para o contexto, nem para o ambiente dela. Certo? Por exemplo, pega uma criança de uma família que não tem posses. A maior parte das famílias no Brasil. Certo? E aparecem, sei lá, novelas, propaganda, etc., de coisas mirabolantes que custam muito dinheiro, e a família dela não vai poder comprar, ela fica com vontade de ter aquilo, porque não é do contexto dela, certo? Ela fica com vontade, e o que é que você vai fazer? Certo? É uma coisa terrível isso. Ela deveria desejar aquilo que faz parte do contexto dela. Se ela precisa ter um brinquedo rústico, um pedaço de madeira para brincar de carrinho, etc., ela que tenha isso. Mas se ela vê um carrinho mirabolante eletrônico sendo controlado, né, por controle remoto, ela vai querer. Vocês estão entendendo? Não existe contexto nesses aparelhos todos. Isso é muito ruim para a educação. A educação sempre foi contextual, sempre foi. Agora, esses meios estão deseducando, porque estão tirando do contexto, não é? Então, eu acho que com crianças é muito fácil, com relação à internet. É só não dar a senha do computador, que ela não vai usar. Precisa controlar, precisa impor limites, um grande problema educacional, hoje em dia, em qualquer âmbito. Os pais estão cada vez pondo menos limite nas crianças, querendo sempre fazer tudo o que elas querem. Não está certo. Muitas vezes a criança fica azucrinando os pais, amolando, só para um deles perder a esportiva e colocar ela nos eixos. Certo? Por quê? Porque ela quer sentir que está sendo orientada, que está sendo protegida. Então ela fica instigando para ver se vai haver alguma reação. E, em geral, os pais não fazem nada e a criança tem uma tremenda frustração de ela própria não ter limites. Neste livro aqui do Gregory Smith, Como Proteger Seus Filhos na Internet, um guia para pais e professores, ele chama, o principal do livro são os perigos que a internet apresenta para crianças e adolescentes. Do quê? De predadores, de pedófilos, de pessoas que querem coletar informações para depois fazer chantagem com a família, fazer assalto na casa, etc. Eles coletam essas informações a partir do que as crianças e os adolescentes fazem. Por quê? Aqui é uma coisa muito interessante desse livro. Ele chama a atenção de que todas as crianças e adolescentes são ingênuos. Todos são ingênuos. Não adianta dizer, olha, não faça isso, não faça aquilo, porque a ingenuidade deles não vai permitir que eles façam a crítica, inclusive não tem autoconsciência para saber o que está fazendo, para se examinar a si próprio, certo? E vai acabar fazendo besteira. A quantidade de e-mails, enfim, de chats, essas coisas indesejáveis que as crianças tiveram, crianças e adolescentes, é enorme, se não me engano, chega a 30%. Uma coisa muito interessante que o Gregory Smith coloca no seu livro é um contrato que os pais fazem por escrito com os seus filhos. Né? E nesse contrato, que está aqui na página 220, não é? Nesse contrato está especificado o que as crianças, os filhos podem e o que não podem fazer, e também os castigos que vão ser dados quando não forem respeitadas as regras. Por exemplo, dados pessoais. Sob hipótese alguma, compartilharei informações pela internet, tais como informações
Tais informações incluem nome completo, endereço, número de documentos, número de telefone, etc., nome da escola, etc., etc. E os pais e a criança assinam no fim, certo? Não é? E ele diz assim, quando e como mostrar firmeza? Por exemplo, infringiu alguma das regras do contrato, tem que dar um castigo. Por exemplo, ficar uma semana sem usar a internet, ou sem usar o celular, certo? Ou, sei lá, qualquer coisa assim. Dá um castigo, certo? Ou não vai no cinema, ou não vai dormir na casa de um colega, certo? Tem que haver uma penalidade para a criança sentir o drama, certo? E agora, a partir de que idade ele não diz isso, mas eu acho que a partir dos 12 anos esse contrato já poderia funcionar bem. Então isso é uma recomendação que eu dou no uso da internet por crianças e adolescentes, quando os pais acham que é importante que elas usem. Aliás, Alessandra, você chamou a atenção de que hoje é quase impossível evitar. Estou totalmente de acordo. Com crianças ainda dá, mas com adolescentes é quase impossível. Eles recebem um dinheiro para comprar um lanche, em vez de comprar lanche, vai numa lan house e usam lá à vontade. Qualquer coisa mais absurda possível e imaginável para aquela idade. Certo? Completamente livre. Esse é um problema. A criança não deve ter liberdade total. Claro, e a internet apresenta um espaço de liberdade total. Certo? Bom, acontece que se não se tiver em casa, o uso vai ser muito menor. Não há dúvida alguma. E o pior de tudo, que eu quero chamar a atenção com toda a ênfase que eu consegui, o pior de tudo é quando esses aparelhos, televisão, videogame, computador, internet, estão no dormitório das crianças. Porque aí não há nenhum controle, absolutamente nenhum controle. Ou quando a criança ganha um smartphone com acesso à internet. Aí é pior ainda, porque o Gregory Smith, nesse livro dele, ele recomenda que se instale software de controle de acesso à internet. Não deixe entrar em certos sites que são impróprios para criança. Um outro software que ele recomenda grava tudo o que se faz na internet. De noite vai o pai lá ver o que o filho fez, as páginas que ele visitou. Eu acho isso horrível, porque produz uma desconfiança, não é verdade? Uma quebra de privacidade. Bom, se bem que criança pequena não devia ter privacidade, isso é um absurdo. Isso, aos poucos ela vai conquistando e vai conquistar quando tiver mais ou menos 16, 17 anos. Fora, abaixo disso, tire esse cavalinho da chuva. Os filhos deviam contar para os pais o que eles estão fazendo e os pais deviam se informar o que é que os filhos fazem. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais agressivo. Cada vez a sociedade está prejudicando mais as crianças e os adolescentes. Quando eu era criança, as crianças eram muito protegidas. Eu jogava futebol na rua. Não é? Sabe que rua que era? Maestro Elias Lobo, paralela 9 de julho, 5 casas para cima da Avenida Brasil. Eu jogava futebol na rua. Não havia perigo. A gente era protegido automaticamente. Certo? Se algum carro viesse, vinha devagarzinho, parava, a gente saía, né, tirava a bola do campo que na rua, e aí ele passava, havia respeito. Hoje em dia, veja qual é o motorista que respeita. Veja a campanha que se teve que fazer para introduzir respeito com os pedestres. Por que perdemos o respeito? Principalmente por causa dos meios eletrônicos. Vai haver onde é que há respeito na televisão. Começando pelos desenhos animados, que as pessoas acham, meu filho só assiste desenho animado. Uma pancadaria do começo até o fim. Porque a criança tem que ser infantil, tem que ser ingênua. Aliás, o Gregory Smith chama a atenção de que todas as crianças e adolescentes, por mais acelerados que tenham sido, eles continuam ingênuos. Então essa aceleração acontece sempre com os meios eletrônicos e vai acabar tendo algum prejuízo. Um dos prejuízos é esse, perder o respeito pelas pessoas. Por que se mata tanto aqui no Brasil? 40 mil homicídios por ano, o pessoal fica gritando que na Síria já foram mortos em um ano 8 mil. Caramba, 8 mil dá quanto aqui? 1/5 de um ano, certo? Isto é, 2, 3 meses nós já temos 5 mil mortos, 8 mil mortos. Quer dizer, não dá. Né? Quer dizer, por que tudo isso? Por que quando eu era criança os ladrões respeitavam as pessoas, eles eram finos, eles tinham uma certa finura, certo? Não é? Hoje em dia não, eles não têm respeito. Por quê?
em grande parte, não vou dizer que é só isso, certo? A educação também tem influência, etc. A miséria social que nós temos também tem influência, mas os meios eletrônicos certamente influenciam a violência no mundo inteiro, certo? Não só violência, desrespeito. O mínimo de violência que pode haver é um desrespeito por outra pessoa. Isso já é uma influência, certo? A internet é um avanço indevido do futuro. Nós ainda não temos a responsabilidade e a autoconsciência suficiente para usar esse meio corretamente. Muito poucas pessoas usam a internet corretamente. A maior parte não usa corretamente. Porque falta de desenvolvimento, falta de responsabilidade, falta de conhecimento, etc. Tal. Então, é uma liberdade exagerada que foi dada antes da hora. Eu aprecio enormemente a internet. Vocês vão ver que meu site tem dezenas de coisas que eu escrevi, artigos, entrevistas, etc. E eu aprecio enormemente eu poder pôr isso no mundo. Vocês chegaram aqui por causa disso, certo? Claro, mas a maior parte das pessoas não usa adequadamente. Alguns usam, mas a maior parte não está usando. Certo? Então, com adultos também está sendo um grande problema. Eu tenho uma conjectura. O lixo na internet cresce exponencialmente. E as coisas úteis na internet, quer dizer, ele faz assim, exponencialmente. Coisas úteis na internet crescem linearmente. Certo? Daqui a pouco a internet quase só tem lixo em comparação com o que é útil. Certo? Vou fazer uma pergunta. Por que vocês recebem spam no e-mail? Hein? Porque funciona. Se não funcionasse, não existia. Isso significa que um monte de gente não reconhece e passa adiante. Notícias falsas, propaganda, um monte de coisas, coisas subliminares, isso é um outro assunto, certo? A questão do subliminar. As pessoas não estão maduras o suficiente para usar um meio com tanta liberdade. Vocês estão entendendo? Eu acho que houve um avanço indevido do futuro. Bom, então vocês veem, a volta ao passado é um mal muito grande. O avanço do futuro também é um mal. Nós temos que ir aos poucos, a humanidade tem que evoluir aos poucos. Só que essa evolução tecnológica é produzida por uma necessidade da sociedade? Não. Ela é produzida para ganhar dinheiro. É capitalismo selvagem que existe por trás disso.